Entrar com uma ação na justiça, só de pensar já dá um frio na espinha, né? Parece um labirinto sem fim. Mas olha, a boa notícia é que todo labirinto tem um mapa. E é isso que a gente vai fazer aqui, decifrar juntos os 2 passos mais cruciais para começar qualquer processo no sistema brasileiro. Vamos transformar esse bicho de 7 cabeças em algo bem mais simples. E olha que curioso, a primeira coisa que a justiça quer saber não é contra quem é a ação, mas sim, onde essa ação tem que tramitar. Pode parecer estranho, mas entender a resposta para esse onde é a chave que abre a primeira porta de todo o processo. Pois é, essa pergunta sobre o onde é o nosso ponto de partida. Acertar o local para protocolar uma ação não é só um detalhe, é fundamental. No jargão do direito, isso tem nome: competência. Então, o que é essa tal de competência? Pensa nela como se fosse o GPS do sistema de justiça. É um conjunto de regras que aponta para o endereço exato do tribunal que pode julgar aquele caso específico. Se errar o endereço no GPS, o processo nem sai da garagem, ele volta para você. Simples assim. Para achar esse endereço, a gente começa com um mapa bem aberto, olhando de longe. A primeira coisa a se definir é a grande área, a justiça. O caso é um assunto da justiça estadual, ou talvez da federal, ou quem sabe da justiça do trabalho. Cada uma é um mundo diferente, com suas próprias regras e tipos de conflito. Depois de escolher a justiça certa, a gente dá um zoom no mapa. Aí chegamos no foro ou na comarca. Basicamente, é a cidade ou a região onde o processo vai correr. Por exemplo, a comarca de Campinas, em São Paulo, ou o foro de Brasília, no DF. O mapa já está ficando mais nítido. E, finalmente, com o zoom no máximo, a gente chega no nosso destino, a vara. Pensa na vara como a sala de audiência, o gabinete do juiz específico que vai cuidar do caso. Pode ser uma vara civil, uma vara de família, é aqui que a coisa acontece de verdade. O processo encontrou seu lar. Tá, legal. Mas como a gente decide tudo isso? Existe uma regra principal, uma regra de ouro, que resolve a grande maioria dos casos e que serve de ponto de partida para tudo. Vamos ver qual é essa regra. E aqui está ela. A regra geral é bem clara. Quem processa precisa ir até o território da outra parte. Ou seja, a ação tem que ser aberta na cidade onde o réu, a pessoa que está sendo processada, mora. A lógica por trás disso é facilitar a defesa de quem está sendo acusado. E a responsabilidade de acertar esse endereço é de quem entra com a ação. Mas atenção aqui, porque tem um detalhe que pega muita gente. A lei diferencia residência de domicílio. Residência é onde a pessoa está, talvez passando um tempo. Domicílio não. Domicílio é o lugar que a pessoa escolheu para ser sua base. Seu porto seguro com a intenção de ficar ali permanentemente. E é esse o domicílio que vale para a lei, não a simples residência. E para não ter nenhuma dúvida, às vezes a própria lei já bate o martelo e define o domicílio de alguém. É o que a gente chama de domicílio necessário. Aqui não importa a vontade da pessoa. Por exemplo, o domicílio de um incapaz é o do seu representante legal. O de um servidor público é onde ele trabalha. Isso traz segurança, garante que sempre vai ter um endereço certo para encontrar aquela pessoa perante a lei. Bom, mas como quase tudo no direito, se tem regra, tem exceção. E tem várias situações importantes em que aquela regra de ouro do domicílio do réu é deixada de lado e a lógica se inverte. Vamos dar uma olhada nelas? A primeira grande exceção é quando a briga envolve um imóvel. Se a discussão é sobre uma casa, um apartamento ou um terreno, faz todo sentido que o processo corra lá onde o imóvel está. Afinal, o juiz do local conhece a região, pode mandar fazer uma perícia, então não importa onde as partes moram, a ação tem que ser obrigatoriamente no foro do imóvel. Em questões de família, como um divórcio ou guarda de filhos, a lei tem um cuidado extra para proteger quem é mais vulnerável. Por isso, existe uma ordem, uma hierarquia que tem que ser seguida à risca. Primeiro, a ação corre onde mora quem tem a guarda do filho. Se não tiver filho, aí vale o último endereço do casal. E só em último caso é que se vai para o domicílio do réu. Essa aqui é uma que todo mundo deveria conhecer. Quando a briga é entre consumidor e uma empresa, a lei entende que o consumidor é o lado mais fraco. Para equilibrar essa balança, a regra vira de cabeça para baixo. A pessoa pode processar a empresa na sua própria cidade. É uma baita ferramenta para facilitar o acesso à justiça. E se o processo for contra o governo federal, um peixe grande? Aí, a lei dá o poder de escolha pro cidadão. Dá para processar a União onde for mais fácil, na cidade onde a pessoa mora, no local onde o problema aconteceu ou lá em Brasília, no Distrito Federal. Outra situação comum,
acidentes de trânsito. Para facilitar a vida de quem já está passando por um perrengue, a lei também dá uma escolha. A ação para pedir indenização pode ser aberta tanto no lugar do acidente quanto na cidade onde a vítima mora, o que for mais conveniente para ela. Ufa! Ok, já descobrimos o onde. Agora a gente precisa saber o como. E o como começa com um documento. O documento que dá o pontapé inicial em tudo. Ele se chama petição inicial. É nela que a história toda é contada e os pedidos são feitos oficialmente para o juiz. Uma petição inicial é tipo uma receita de bolo, sabe? Tem que ter os ingredientes certos na ordem certa. Primeiro, o endereçamento. Para qual juiz vai essa carta? É o endereço do nosso GPS. Depois, a qualificação. Quem está nesse processo? Nome completo, documentos. Terceiro, os fatos. O que aconteceu? É contar a história em detalhes. Quarto, o direito. Porque a lei dá razão a esse pedido. E por fim, o mais importante de tudo, os pedidos. O que exatamente se quer que o juiz decida. E a linguagem? Bom, a linguagem é toda formal, quase um ritual. A parte da qualificação, por exemplo, segue uma fórmula, um padrão, tipo esse que a gente vê aí. É a apresentação formal de cada um, com nome, profissão, documentos e, claro, o domicílio. Viu como tudo se conecta? Tudo que a gente viu sobre onde morar aparece bem aqui, no começo de tudo. No fim das contas, o sistema de justiça pode até intimidar, mas ele tem uma lógica. Entender para onde ir e como dar o primeiro passo é ter o mapa na mão. A questão que fica é, com esse mapa, será que a jornada para buscar um direito parece um pouco menos assustadora, um pouco mais navegável? Porque saber por onde começar, convenhamos, já é mais da metade do caminho.